Oi, gente. Desculpe aí a minha ausência, mas realmente passei bastante mal, né? Tô um pouco desidratada aí, febre. Agora, nesse momento, eu tô um pouquinho melhor, mas estou em processo de recuperação ainda. Mas resolvi já começar a gravar esse vídeo para facilitar o meu trabalho, né? Para vocês terem mais cedo possível material para estudar. Então, eu pedi para vocês estudarem alguns temas bem específicos para a prova, né? Já que é muito assunto, separei alguns. Eu pedi para vocês estudarem Brentano, com a consciência e os atos da consciência, né? Brentano, ele traz para gente um conceito bem importante, que é o conceito da consciência em movimento, da consciência como algo que não é fixo, né? Como é algo que se direciona, né, para um objeto. Então, ele diz para a gente que a consciência sempre é consciência de algo, né? Então, por exemplo, a gente pode, numa situação de estágio ou de clínica, de atendimento, ou numa situação, enfim, do dia a dia, conseguir identificar, né, para onde que essa consciência ela está se direcionando, né? E isso se chama intencionalidade da consciência, né? Ou seja, a consciência sempre se direcionando para algo, né? Esse algo é o objeto intencionado, ou seja, é para onde essa consciência está se direcionando. Inclusive, o próprio Russell também fala da intencionalidade da consciência, né? Por exemplo, aqui, ó, o objeto intencionado, né? Hoje o céu está cinza, né? Para onde que essa consciência está se direcionando? Ela está se direcionando para o céu, né? Tenho medo desta prova. Qual é o objeto, né? É a prova, tá? Então a consciência, ela é sempre consciência de algo. E é isso que Brentano traz para gente, né? Outro outro tema importante que Brentano traz é a respeito dos tipos de ato da consciência, né? Não sei se está aqui nesse, não está nesse, mas está em outro slide, mas aqui também a gente mostra, ó. Existem três tipos de ato da consciência: de representação, de juízo e de amor ou ódio, né? O ato de representação é apenas, está sempre só apresentando algo, sem julgamento, sem nada, né? Por exemplo, hoje o céu está cinza é um ato de representação. Por quê? Porque ele não está julgando se esse céu é bonito, se o céu é feio, né? Ou se ele quer, se ele ama esse céu cinza, ou se ele odeia esse céu cinza, né? Então é um ato só de representação, tá? Ou seja, não há ali nenhum juízo, nenhum julgamento, nada disso, né? Agora, o ato psíquico de juízo, ele já nós já temos ali um julgamento a respeito daquilo que está sendo visto, tá? Então, por exemplo, né, não tem nenhum afastamento ainda e nem uma, uma aproximação daquilo, né? Mas a gente vê aqui, por exemplo, ó, quando ele fala, se tem algum exemplo aqui, aquela pessoa foi injusta comigo, né? A gente já tem aí, né, um ato de julgamento, já está bem claro por da palavra injusto aqui, né? Mas a gente pode pensar em outro exemplo de ato de julgamento, né? Hoje o céu está cinza, é só uma representação, mas se eu falar assim, eu acredito que o céu cinza é feio, eu já estou avaliando, eu já estou julgando, né? Ou quando eu falo, essa prova é ruim, está mal feita, né? A gente também está falando de um ato de juízo, que é uma avaliação, né? Essa praia é uma praia
que tem areias muito finas e um mar muito azul, portanto, é uma praia muito bonita. Também é uma avaliação, né? Agora, o amor ou ódio, ele está mais relacionado com uma aproximação ou um afastamento daquilo que aquela consciência ela está se direcionando para essa situação, para uma situação, mas querendo se aproximar dela ou se afastar. Por exemplo, quando eu digo assim, detesto acordar cedo, né? É um ato de amor ou ódio. A pessoa ela está colocando ali, não é só uma avaliação. Ela não está dizendo acordar cedo é ruim, ela falou que detesta acordar cedo. Ou seja, ela está realmente querendo se afastar, né? Ela tem raiva de acordar cedo. Por isso que é um ato de emoção, de amor ou ódio, né? Tem um medo dessa prova. Quem tem medo de uma prova, ela quer se afastar dessa prova, né? É também um ato de amor ou ódio, tá? Então, segundo o Brentano, nós temos esses três tipos de atos da consciência, tá? Outro autor que é muito importante, que eu pedi para vocês estudarem também, foi o Russell. Aí o Russell, eu pedi para vocês falarem também da intencionalidade da consciência. Então, essa questão da intencionalidade da consciência, ela está presente tanto em Russell quanto também em Brentano, né? Só que Russell, ele coloca para a gente também, fala a mesma coisa que Brentano, né? Ele fala que a consciência sempre é consciência de algo, que ela está sempre direcionada para um objeto, tal como Brentano fala, tá? Além disso, ele introduz para a gente um método muito importante, que é o método Epoché. O que seria o método Epoché? Seria a descrição fiel das coisas, tais como elas aparecem para a consciência, sem julgamento próprio, só observação e descrição, tá? Então, o que é o Epoché? O Epoché é essa suspensão do juízo, né, quando a gente observa o fenômeno, quando a gente descreve o fenômeno, né? Para que isso? Com o objetivo, né, de fazer uma redução fenomenológica, ou seja, o retorno às experiências tais como elas ocorrem, tais como elas são, tá? Então, Brentano fala do Epoché, né, que é essa suspensão de juízo, né, que é a gente ver o fenômeno tal como ele é, descrever o fenômeno sem opinião a respeito daquilo, sem interpretação, apenas mesmo descrever, tá? Então, esse é um tema importante. Outro também que eu pedi que vocês estudassem, né? Deixa eu ver aqui. Foi o Heidegger. O Heidegger, eu peço para vocês estudarem o conceito de Dasein, né? O Dasein, né? Que que a gente pode entender como ser aí, como ser no mundo. Então, para Heidegger, né, nós somos colocados nesse mundo, jogados nesse mundo, né, como ser que pertence a esse mundo, como ser aí, ou seja, dentro de um contexto, dentro de uma situação de vida, nós somos seres contextualizados, né? Por exemplo, né, eu já dei esse exemplo para vocês durante a aula. Né? Eu sou brasileira, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Eu tenho uma família, eu tenho uma cultura, ou seja, eu estou inserida dentro de um contexto, tá? Eu sou um ser aí, fui um ser aí que nasceu jogada dentro desse contexto, tá? Então, esse é o principal conceito que eu pedi para vocês estudarem para a prova, que é o conceito de Dasein, né? Então, assim, então esse ser humano, ele tem a sua existência situada no tempo, né? Eu faço parte de uma cultura. Eu nasci em 1997. Eu estou agora vivendo no tempo de 2026, né? Eu tenho um tempo definido aqui. E no mundo, né? Eu estou no Brasil, dentro do Rio de Janeiro, tá? Sou professora também da Baixada Fluminense. Então, eu tenho um contexto, né? Eu vivo dentro de um contexto, tá? Então, esse é o principal
conceito de Heidegger, né, extremamente importante para vocês estudarem para a prova, né? Então, nós somos seres contextualizados, jogados no mundo dentro de um espaço e de um tempo definido, tá? Esse é o Dasein. Então, o Dasein não é um ser abstrato, é um ser situado no mundo, no tempo e também nas relações, né? Então, essa é essa é a definição, né, do Dasein. Pedi também para o Merleau-Ponty vocês estudarem a questão do corpo, né? O sujeito é o seu próprio corpo, né? Nós não temos um corpo, nós somos o corpo, né? Para Merleau-Ponty, esse nosso corpo, ele é, ele traz toda uma história do que a gente vive, do que a gente é, traz as nossas marcas, esse corpo que interage com o mundo, né? Esse corpo que vive, esse corpo que vive e é um corpo vivido, ou seja, que guarda todas as experiências que nessa relação que tem com o mundo, com as pessoas, tá? É através do corpo que a gente se expressa no mundo, né? Esse foi o conceito que eu pedi para vocês aprofundarem um pouco mais do Merleau-Ponty, né? Então, um autor extremamente importante dentro do existencialismo, situando o nosso corpo, né, como a base da nossa existência, tá? Então, isso é muito importante, por exemplo, na prática, porque a gente passa a prestar atenção nessa expressão corporal, na imagem que esse paciente chega para a gente, por exemplo, no atendimento, né? Ok? Tem até algumas atividades, né? Quando estou nervoso, sinto meu coração disparar, minhas mãos suarem, ou seja, o corpo ele se expressa, ele tem até memória, né? O nosso corpo ele traz uma memória e às vezes essa memória vem até antes das essa memória corporal vem até antes da nossa memória mental, vamos colocar assim, né? Ok? Outro autor importante é o Kierkegaard, né? O Kierkegaard ele foi também um autor do existencialismo, né? E ele traz para a gente muitos conceitos interessantes, né? Dessas dualidades, finito, infinito, algo pontual, eterno, a questão da liberdade, da necessidade, e ele vai influenciar vários autores do existencialismo, vai influenciar Sartre também, né? E nós vimos um conceito bem importante de Kierkegaard, que foram os estágios da existência. Então, nós temos aí diversos estágios da existência. Temos o estágio estético, né? Esse estágio estético, ele está relacionado com uma época de vida onde determinada pessoa, ela vive em função do prazer, do imediatismo, ou seja, é uma vida, viver a vida doidado, né? Viver a vida em função dos prazeres, tá? Um estágio ético, onde o que é importante ali é a responsabilidade, são as escolhas baseadas numa moralidade, baseadas, né, em regras éticas, no bem, né, na moral. E o estágio religioso, que é esse estágio que a pessoa ela vive a sua vida em conexão com Deus, né, seguindo aquilo que é certo ou errado de acordo com as suas crenças religiosas, tá? Então, esse seria o estágio religioso, né? Nós temos, não sei se eu coloquei aqui para vocês coloquei alguns exemplos, ó. Quero aproveitar a vida, sair com amigos e curtir ao máximo. Esse é um estágio estético, né? Preciso decidir se assumo esse compromisso, sei que vai exigir responsabilidade. Esse é o estágio ético, né? Só consigo encontrar sentido quando penso na minha fé. Isso daqui está se referindo claramente a um estágio religioso, né? Outro autor extremamente importante, Nietzsche. Tá? Então, Nietzsche
eu pedi para vocês estudarem o niilismo. Esse conceito do niilismo é extremamente importante, por quê? Porque o niilismo, ele tem tudo a ver, né, com essa sensação, né, de falta de sentido, né? Ele tem uma frase famosa de Nietzsche, que é Deus está morto, né? Quando ele diz isso, ele quer dizer que existe uma queda dos valores absolutos, dos valores religiosos, né? E quando acaba-se tudo isso que dava mais razão para a vida, né? A vida meio que perde o sentido, né? Quando essa vida perde sentido, a pessoa começa a viver o niilismo, que é a ausência de sentido, a ausência de finalidade, tá? Então, para Nietzsche, né, esse niilismo é vivido de forma saudável quando, após essa sensação, né, de ausência de sentido e finalidade para a vida, a gente passa a construir uma nova forma de viver. Então, essa nova forma de viver, ela é consequência de um niilismo, vamos colocar assim, entre aspas, bem vivido, né? Eu falei um pouquinho sobre você, sobre a metafísica, religião, espiritualidade, moralidade, as semelhanças entre isso, né? Não vou pedir isso exatamente na prova ainda, tá? Mas apenas essa questão do niilismo, né? É um ponto bem importante para vocês estudarem, tá? E entendimento desse Ubermensch, que é além-homem ou super-homem, né? Esse super-homem, esse além-homem, é esse sujeito capaz de superar o niilismo da maneira correta, porque ele consegue sair dos conflitos ali do cotidiano, enxergar as questões de fora, né? Situações de fora, e entender melhor o que está se passando, tá? Então, esse homem, esse super-homem, é aquele que consegue superar, como o nome já diz, né? Superar o niilismo, tá? É o além-homem, tá? Então, esse é o fundamento chave, né? De Nietzsche, né? Então, assim, o niilismo é a falta de sentido, é a ausência de sentido e finalidade, né? Só que a gente não deve parar no niilismo, a gente deve, além disso, criar nossos próprios valores, transformar isso daí. Outro autor que eu pedi para vocês estudarem, mas eu ainda não dei com a profundidade, mas trouxe alguns conceitos dele para vocês lá no início das primeiras aulas, foi Sartre, né? Sartre, eu pedi para vocês estudarem aqui a liberdade, a responsabilidade e a má-fé, né? Sartre diz que nós somos radicalmente livres, claro que dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto, nós somos livres, tá? E a gente pode fazer algumas escolhas, tá? E diante dessas escolhas, a gente precisa arcar com a responsabilidade dessas escolhas. Aí que vem o conceito de responsabilidade, né? Quando a gente entende que somos seres capazes de fazer escolhas, mas que toda escolha gera um pacotinho de situações que tem coisas ali que são boas e ruins, mas que geram responsabilidades e consequências. Então, a partir disso, a gente vai, então, lidar com essas consequências, né? Aí ele fala também da má-fé. O que que seria a má-fé? Seria justamente a gente viver como se não tivesse escolha, atribuindo as nossas escolhas para outras pessoas. É negação da nossa própria liberdade. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre Sartre, né? Mas só nesse momento, né? Eu pedi para vocês estudarem essa questão da liberdade, da responsabilidade e da má-fé, tá? A gente vai depois aprofundar mais nisso. Então, gente, esses são os temas mais importantes para se estudar. Indico vocês darem uma leitura nesses slides que eu abri e passei para vocês também. Também temos os slides lá iniciais do Franz Brentano, né? Dá uma lidinha, porque aqui vem falando das questões da consciência, né? Que são importantes também, que vieram lá de Brentano, aqui dos atos psíquicos, tá? Representação, juízo, amor e ódio, tá? Que eu falei com vocês também. Tem outro slide que vocês também devem ler,
que é o slide, se eu não me engano, de introdução. Nesse slide, essa parte, inclusive, de Sartre, né? Tá lá também, que eu falei para vocês de maneira mais rápida, né? Tá aqui Sartre com a questão, né, da liberdade radical, da má-fé e da responsabilidade, né? Somos sempre responsáveis por nossas escolhas e pelas consequências dessas escolhas, né? E a má-fé como essa negação da própria liberdade, normalmente para fugir da responsabilidade das coisas, tá? Então, esses são os temas principais. Vou pedir para vocês também darem uma olhadinha lá né, lá no questionário que eu passei para vocês, fazerem algumas questões. Essas questões, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. De bases biológicas, né? De bases biológicas, fundamentos da psicologia existencial e humanista e fenomenológica, né? Então, esses exercícios, eles são exercícios dos quais a prova ela é muito parecida com esses exercícios, porque não tem como, né? Sou uma pessoa só, então eu botei aqui várias questões de cada um desses temas que eu trabalhei com vocês. Façam com calma. Ao final, vocês precisam apertar esse botãozinho enviar. Esse aqui não tem um botãozinho, mas eu teria que abrir aqui, né? Visualizar. Deixa eu visualizar. Lá no finalzinho, aparece um botãozinho de enviar, vocês enviem, que ao enviar, às vezes está em inglês, né, submit, ao enviar, vocês vão ter acesso ao gabarito, tá? Então, estudem bastante, a prova não está difícil, a prova está tranquila. Qualquer dúvida sobre esse tema, coloquem lá no grupo, tá? Desejo para vocês aí bons estudos e uma ótima prova na semana que vem. Qualquer dúvida também pode me perguntar antes da prova, né? Tá bom? Depois que começa a prova, gente, a gente tem amnésia, a professora tem amnésia, depois que começa a prova, esquece tudo. Mas antes, é possível também vocês tirarem algumas dúvidas que forem surgindo, tá bom? Beijo grande aí para vocês, até a próxima.